Shabbat Shalom. A paraxá de hoje, do que vamos falar, Adriano? Vamos falar sobre Vaerá, paraxá Vaerá, de número 14. Eu apareci, eu fui visto. Essa paraxá, ela nos remete a uma situação que eu tenho percebido, em especial na Techuvá, na restauração, que é a crise de identidade. Moisés, até a sua adolescência, ele foi criado como hebreu pela sua própria mãe. Da sua adolescência aos 40 anos, ele foi criado como um príncipe egípcio. Dos 40 anos aos 80, ele se tornou um campesino, um camponês, criador de ovelhas. E dos 80 aos 120, ele tornou-se um libertador. Próximo slide. A crise de identidade foi muito grande na vida de Moisés. Inicialmente, ele começa a ser criado por uma família de hebreus que eram escravos do povo egípcio. Na adolescência, ele acaba indo para o palácio. Sua vida vai se transformar e ele vai tornar-se um egípcio. Vocês lembram que quando ele foi para Midian, lá em Midian, Zípora, ao vê-lo, pensou que ele fosse um egípcio, porque ele falava como egípcio, ele se trajava como egípcio. E agora ele vai fugindo do Egito, lá em Midian, ele vai iniciar uma nova vida. E essa nova vida que ele vai iniciar é uma vida de camponês. Para ele foi muito chocante. Eu imagino você, né, que de repente é um doutor, um advogado, um engenheiro, um diretor de empresa, um político, um presidente da república. De repente você se vê pastor de ovelhas. Esqueceu até da fala, né? Exatamente, ele perdeu até o jeito. Quando Jeová apareceu para ele, ele vai dizer que ele nem falar. Como nós comentamos na paraxá anterior, isso aconteceu com todos os profetas. Todos eles arrumaram uma desculpa. Todos eles disseram, Isaías disse, eu sou um homem de língua pesada. O anjo foi lá e colocou uma brasa na boca dele. Jonas, de forma alguma, queria ir para Nínive. E foi para onde? Para Tarso do peixe. Jeremias disse, eu sou uma criança. E Moisés disse, falar eu sei direito. Essa crise de identidade acontece com todos nós. Techuvá aqui no Brasil, nos anos 90, muitos descendentes de portugueses começaram a acreditar e buscar subsídios de uma origem judaica. Eles acreditavam realmente que eles eram gnelos, sim, em virtude dos sobrenomes. Alguns, existe além dos sobrenomes, existem os costumes de família, e muitos acabam serem judeus. Judeus. O que acontece? Com o passar do tempo, chegando à conclusão que o sobrenome não é o suficiente. Por quê? A maioria dos sobrenomes novos que foram judeus que foram obrigados a se converter, a maioria dos sobrenomes existia antes da Inquisição. Ou seja, só o sobrenome não seria o suficiente, mas isso não quer dizer nada. Nós vemos que também há uma crise de identidade dentre os judeus. Nós temos esse livro que é muito cobiçado, porque já está fora de... já esgotou, que é Os Casares. Estava R$800. Existem PDFs, mas é bem reduzido, não traz toda a história. E quem são os Casares? Os Casares são os judeus que nós chamamos de Askenazi. A palavra Askenazi
É a forma Yiddish de falar alemão. São os judeus alemães, os judeus da Polônia, aqueles judeus que são de origem jafita. Eles não são descendentes de Sem, eles são descendentes de Jafé. E esses judeus, eles se converteram no século 8. A história, um outro dia a gente conta, que é muito longa, vamos nos prender a isso. E o que acontece? Só que esse grupo de judeus acabou assumindo a liderança. Então os Askenazes acabaram assumindo a liderança, inclusive em Israel. Só que eles são convertidos. Então existe uma crise de identidade. Mas isso não muda em nada. Por que não muda em nada? Os benjamitas praticamente foram extintos. E os descendentes de Diná, que era filha de Jacó, acabaram casando com os benjamitas para que a tribo não deixasse de existir. Ou seja, a tribo de Benjamim, na verdade, é siquemitas. O reino do sul, Judá, ficou Judá e Benjamim. Mas eram reinos mistos. Eles tinham gentios entre si. Então essa história de puro sangue, isso aí é lenda, isso não existe. Não é? Mas o que eu quero dizer da crise de identidade? Moisés realmente ele não sabia quem ele era. E agora ele vai partir para onde? Para a missão que ele tinha. Em Êxodo, no capítulo 2, capítulo 6, versículo 2, o que diz? Para achar essa semana, inicia no versículo 6, no versículo 2, no capítulo 6, com o Eterno dizendo a Moisés que ele apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, mas eles não conheceram o seu nome, Yud-Rei, Vav-Rei, Adonai. Interessante. Quando alguém fala o seu nome para nós, é algo muito importante. A pessoa se apresenta. Por exemplo, no Brasil não tem esse costume, mas na Europa, nos Estados Unidos, na África, em outros lugares do mundo, normalmente o sobrenome da família que é falado é chamada pelo sobrenome. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Não é comum, é falta de respeito você chamar alguém pelo seu prenome. Aqui no Brasil já é costume, já virou costume. Mas tem até um dedinho aí dos cristãos novos, né? E aí o que acontece? O nome é muito importante. O nome do Criador aparece quase 7.000 vezes na Bíblia. E nesse versículo 2 do capítulo 6, o Eterno Jeová diz: Abraão, Isaque e Jacó não me conheceram pelo meu nome, mas eu estou me apresentando a você. Com esta apresentação, o que acontece? Ele estava recebendo uma responsabilidade muito grande. E é justamente ali. O que acontece com esta aparição? O que Deus faz? Deus fala para Moisés, ele incumbe a ele libertar os escravos, né? Os israelitas, e que conduzirá à terra dada por herança a Abraão, Isaque e Jacó. Então agora a missão de Moisés começa a ser revelada. Ele não havia entendido por que ele havia sido criado até a adolescência pela mãe, por que ele ficou até os 40 anos como um príncipe, e por que agora, depois de 40 anos, como pastor de ovelhas, ele recebe esta comissão. Durante todo esse tempo, Deus foi trabalhando no coração dele, Deus foi trabalhando na vida dele, Deus foi trabalhando na mente dele para que ele estivesse pronto para ir resgatar o povo que estava sob uma escravidão com os egípcios. O povo tinha perdido, o entusiasmo, eles tinham perdido a fé, só que para isso sempre há uma luz, no fim do túnel. E nós vemos mais à frente, no capítulo 7, vemos uma alusão entre Moisés como pré-figura. Adonai faz uma alusão entre Moisés e Arão ali e fala para eles irem falar com o faraó. Arão é chamado
para ser a boca de Moisés. Moisés disse: eu sou um homem de língua presa, língua difícil. Não existe uma clareza qual era a deficiência de Moisés no linguajar. Deus poderia ter curado ele, não poderia? Não seria mais fácil? Mas esse não era o plano de Deus. Deus queria ensinar uma lição para os dois. E Arão agora vai servir do que? De boca de Moisés. A Bíblia diz o seguinte, que eu te coloco como Elohim e você como profeta, Arão como profeta. Mostrando que Deus ele vai sempre usar o homem para fazer com que o homem se aproxime dele. Pode continuar. E aí Adonai então instrui eles que caso o faraó crie algum obstáculo, quando eles vão falar com o faraó, né, eles façam um milagre, jogando o cajado no chão, que se transformaria em uma serpente. E assim eles fazem. O que eu acho interessante é que quando Moisés se apresenta a Faraó ignora, porque não estava na frente dele um príncipe. Há 40 anos antes, Moisés era um príncipe, era um homem de porte, era um egípcio de porte. Agora, aos 80 anos, ele já é um camponês. E o faraó deve ter pensado, o que esse sujeito está querendo aqui? Ficou maluco? E é nesse momento que o cajado é lançado no chão e vira uma serpente. Os sacerdotes do faraó, que não era um só, eram vários, pois o faraó tinha várias divindades, copiaram este milagre. Conseguiram copiar. Nós vamos ver no decorrer do estudo que eles vão copiar outros também. O que significa isso? Que Satanás ele consegue imitar os milagres que Deus faz. Nem todos. Existe permissão para tanto. Mas o que nos chama a atenção nesse milagre é que o cajado, que agora é uma serpente de Moisés, engoliu as serpentes do sacerdote. Ou seja, por mais que os sacerdotes desse mundo façam milagres, o milagre de Deus sempre vai engolir o milagre desse mundo. E então Moisés chega a Faraó e diz que Adonai, o Deus dos Hebreus, quer que os israelitas o adorem, né, no deserto. E diz para deixá-los partir. No entanto, Faraó não lhe dá ouvidos, né? Endurece o coração. Interessante que nessa colocação, Moisés não é 100% verdadeiro. Ele vai dizer, olha, permita que a gente vá até o deserto adorar o nosso Deus. Insinuando que eles voltariam. E Moisés sabia que não iriam voltar. Mas o coração do faraó é endurecido. Aí você pergunta, mas é justo isso? Deus endureceu o coração do faraó? Foi justo, foi correto? O problema não estava nem com o faraó, nem com os egípcios. O problema estava com os israelitas. Os israelitas acabaram acreditando nas divindades do Egito, como se fossem deuses. Nós vamos ver lá no futuro, nas próximas parachotes, o bezerro de ouro. Foi a primeira coisa que eles fizeram, foi recorrer a uma divindade egípcia. Então, nós vamos perceber que o propósito do Eterno, ao enviar as 10 pragas, era eliminar as divindades do Egito. E agora inicia as 10 pragas, né? Inicia as 10 pragas, o Eterno lança contra o Egito. A primeira, as águas, todos já sabemos, as águas se transformam em sangue, causando mau cheiro, gritando os egípcios de beberem as águas dos seus mananciais, né? Interessante que nesta praga, quem tocou nas águas do Nilo para que o Nilo se tornasse sangue foi quem? Arão. Por quê? Porque Moisés, como ele foi salvo, né? Ele foi retirado das águas, então ele não, vamos ver mais para frente no decorrer que ele, as 3 primeiras quem faz é o próprio irmão dele, Arão, né? Porque essas pragas, em situação inversa, ele foi salvo nas águas. Ele foi colocado nas águas para que a filha de Faraó o achasse. Logicamente, ele não poderia ferir as águas. Uma bênção, nós não podemos amaldiçoar uma bênção.
E aquelas águas na vida dele tinha sido uma bênção. Então nós vemos neste slide as águas do Nilo se transformando em sangue. As águas que estavam no palácio, em todos os lugares, se tornaram em sangue. Isso foi chocante. Principalmente porque o faraó, que se considerava um deus, ele se sentiu fragilizado. Ele se sentiu incapaz de resolver uma situação como essa. Arão, ele toca então com o cajado na água, né, e ela se transforma em sangue. Deus de Israel, ele ataca diretamente Khnum, que era a entidade, né, era o guardião do Nilo, e Rep. Eles tinham vários deuses ali, mais de 80, e ele ataca esses dois deuses, né, do Egito, Khnum e Rep. Ele é descrito como uma divindade lá do Nilo. E eles ficaram envergonhados, né, com a primeira manifestação do Deus de Israel. Então nós vemos aqui que o Deus de Israel, de primeira mão, vai destruir o poder desse suposto Deus. Pode continuar. Primeiro ponto, existiam vários deuses do Egito, mas um não ia fazer diferença, né? Nós vemos ali. E o segundo ponto, o faraó deve ter pensado quando Moisés e Arão chegou lá, né? Não, deixe que a gente vá adorar o nosso Deus, né? No deserto. E ele deve ter pensado assim, nossa, o Deus de vocês é tão bom, mas vocês são escravos, né? E outra coisa, ele se considerava um Deus. E por que esses escravos vão querer adorar um Deus invisível, né? E a Torá, ela diz que no versículo 24 que todos os egípcios ainda cavaram a volta do rio ali para procurar água própria, né? Para beber, só que não acharam, né? Muito bem. Aqui, indo rapidamente, o Shemot Êxodo, no capítulo 7, versículo 4 e 5, Faraó diz, Faraó não os ouvirá, né? Então porém minha mão, aqui Deus, né? Dizendo para Moisés, Faraó não os ouvirá. Então porém minha mão sobre o Egito e trarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes atos de juízo. Muito bem. Nós vemos aqui nessa primeira parte que Jeová já sabia que Faraó não aceitaria. Ele conhecia o coração daquele homem. E ele também diz, eu vou fazer grandes atos de juízo. Por que ele avisa Moisés? Porque Moisés poderia esmorecer. Então Moisés tinha certeza absoluta que mesmo indo na presença de Faraó, não iria resolver nada. Continua mais à frente no versículo 20, no versículo 5. Quando estender minha mão sobre o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles, os egípcios saberão que eu sou Adonai. O propósito do Eterno era que os egípcios conhecessem Jeová de uma forma catastrófica, porque ao final da 10ª praga, o Egito estava destruído. E quando o Faraó, com seu exército, foi atrás dos israelitas, infelizmente ou felizmente, o que restou do poder de Faraó ficou embaixo das águas. E aí vamos à frente, a segunda praga, as rãs. Logicamente uma vai puxando a outra, né? O rio se transformou em sangue, as rãs aparecem, né? E aqui é o Deus de Israel se manifestando já contra a deusa deles, Ect. A deusa Rã é confrontada agora, né? Apresentada como uma mulher cuja cabeça era de Rã, também conhecida como a deusa da renovação e fertilidade. Entraram nas casas, depósitos, etc. E tem um fato interessante que eles achavam as rãs sagradas para eles, né? E imaginem aqueles egípcios no depósito, cozinha, embaixo do travesseiro, cama, e eles tendo que não podendo matá-las, né? É muito interessante isso aí. Aqui tem as imagens. Essa é a deusa Ect, né? Isso. Ela era que representava aquela praga que destruiria o Egito. Nós vemos que o homem, ele faz de tudo uma divindade. Eles não acreditavam em Jeová, no Criador,
mas acreditavam um ser humano com cabeça de rã. Então nós vemos a ignorância, né? Mas fazer o quê? Mais à frente, aí Faraó ele pede ajuda a Moisés e Arão, né? No capítulo 8 do versículo 4 começa a barganha com Deus de Israel, né? Faraó chama Moisés e Arão e pede para eles que intercedam a Adonai para a remoção das rãs sobre eles e o povo, né, do Egito, que ele deixará os israelitas irem. Nós vamos ver aqui também que o faraó era desonesto e não mantinha a sua palavra. Diferente dos persas, os reis persas, eles não poderiam voltar atrás no que eles falavam, nem para proteger parentes, amigos, íntimos. A palavra de um rei persa não podia ser mudada. Já o de Faraó não. Faraó era um homem que não tinha palavra. E aí temos a terceira praga, os piolhos, né? Tem um fato interessante nessa praga que a partir dessa praga eles não conseguem mais copiar, né? Os magos, as divindades deles lá, eles não, do faraó, eles não conseguem mais copiar. Tem um fato interessante que eles só podiam copiar, né? É uma história fora da Bíblia, só que porém muito interessante. Eles só copiavam essas pragas dos deuses de Israel se fosse de um grão de areia para cima, acima. Então é Deus se mostrando do micro ao macro. Com os piolhos eles não conseguiram copiar, fazer essa cópia. E você vê que isso também nos dá uma lição. O inimigo das almas, ele consegue fazer certas coisas, certos prodígios. O próprio Yeshua diz que, se possível, ele fará descer fogo do céu para enganar até os escolhidos. Ou seja, Satanás tem poder. Ele pode curar, ele pode transformar, ele pode fazer muitas coisas. Mas existe um limite. Como nós vemos aqui que nas pragas do Egito, eles conseguiram ir até um limite. Depois, não conseguiram mais. E essa manifestação o Deus de Israel, ele bate de frente já com o Deus Geb, né? Que era o Deus da terra deles. Então ele pede para Arão com seu cajado tocar na terra e aí aparecem milhares de piolhos, né? Não há imitação, né, nessa praga. E no versículo 15 mais à frente, os sacerdotes dizem ao faraó que este sinal é o dedo de Deus, né? Eles começam a ficar atemorizados. Quando eles não conseguem imitar, eles vão começar então a se atemorizar e se achegam ao faraó e dizem: é o dedo de Deus. Ou em outras palavras, até então eles pensavam que era o poder de Arão, que Arão fosse um mago, Arão fosse um bruxo, um feiticeiro. Mas a partir de agora, eles sabem que existe um Deus, uma divindade que está dirigindo a destruição do Egito. Mais à frente tem a quarta praga, as moscas. Aqui é o Deus de Israel se manifestando contra Amon-Ra e o Deus Kepri, né? Os deuses dos egípcios lá da criação. Eles acreditavam que ele fazia o sol se movimentar e que quando um egípcio morria ele o ressuscitava. Por isso a manifestação de Adonai com relação às moscas, né? E tem até a separação da terra de Goshen, né? Gozem e o Egito. Elas vão aí Adonai já começa a fazer a distinção entre o povo hebreu, entre os hebreus e os egípcios, e as moscas não atacam a terra de Gozem. E eu me recordo aqui rapidamente, para não sairmos do tema, há muitos anos atrás houve em Mato Grosso uma praga de gafanhotos como essa que está saindo da Argentina, e entrou em Mato Grosso e começou a destruir todas as lavouras. E tinha uma família, eles guardavam o sábado, e os fazendeiros vizinhos chegaram e: vem nos ajudar, vamos fazer valas, vamos dar um jeito para impedir que essa praga de gafanhoto destrua a nossa plantação. Esse senhor disse: olha, vocês me perdoem, mas vocês sabem que eu observo o sétimo dia, não trabalho no sétimo dia, e eu creio que o meu Deus não vai permitir que esta praga atinja a minha propriedade. Ele foi para a igreja, assistiu à celebração da sua igreja. Ao retornar na estrada, ele foi vendo
Aonde os gafanhotos passaram, ficou a desolação. Quando ele ia chegando na propriedade dele, estava intacta. Segundo as pessoas que viram aquela nuvem de gafanhotos, quando estava chegando perto da propriedade dele, bateu um vento, eles desviaram e a terra foi protegida. É assim que Deus protege o seu povo. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por dificuldade, estar passando por lutas, mas Deus vai colocar a sua mão. Deus está contigo. Aí temos a quinta praga, a morte dos rebanhos. Né? Interessante que nós vamos ver que o boi, né, ou bezerro de ouro, que é o boi ápice, era uma divindade muito importante para os egípcios. E o que aconteceu? Aqui é a ação direta de Adonai contra o deus Hathor, né, ou Ísis. Vem a morte dos rebanhos. O gado era sagrado para eles, né? Eles faziam tudo, como os rebanhos forneciam carne, leite, couro, lã, e aí ele acaba se manifestando. Nós vamos ver aí também que Deus vai destruindo toda a fonte de renda do povo egípcio. Os peixes morreram, né? Os rebanhos e o que mais? Morrem os rebanhos e principalmente para o comércio também, né? Era ruim para eles. E vem a sexta praga, as úlceras. Essa é tremenda. Como é que aconteceu essa praga? Moisés, Adonai pede para Moisés jogar as cinzas para cima e aí elas são espalhadas pelo ar e aparecem, né? Começa a aparecer as úlceras. E eles eram todos, né? A cultura deles na época era de podiam ter o cabelo longo e nem barba, né? Eles se cuidavam e eles achavam horripilante qualquer coisa, no mínimo que parecesse. Eles consideravam os hebreus piolentos, por quê? Porque eles tinham barba e cabelo crescido. E agora eles, o que acontece? Essas úlceras começam a atacar e os sacerdotes eram considerados os médicos da época e eles não conseguiram trazer uma solução. Nós estamos passando por esta praga, né, que eles deram o nome de Covid-19, o coronavírus. E esta praga, nós estamos vendo que os médicos, a Organização Mundial de Saúde, as autoridades, elas estão totalmente desorientadas, elas não sabem o que fazer. É um grande problema, nós estamos passando por isto, porque eles não sabem como solucionar esta questão. E foi o que aconteceu também com os feiticeiros. Sim. Não conseguiram. Qual foi a sétima praga? Temos a sétima praga, o granizo, que é a imagem, como está escrito certo na Bíblia. A ofensa foi para a deusa Nut, a deusa do céu. Adonai lança uma chuva de pedras, né, mostrando o seu poder tanto na terra como no céu. Né? O que sobrou das pragas que estavam chegando até agora, o granizo arrasou. E daí o que aconteceu mais? E no capítulo 9, versículo 20, mais à frente, eles temiam, né? Os dirigentes do faraó temiam as palavras de Adonai. Ou seja, de tanto serem castigados, eles começaram a temer, mas não a respeitar, que são coisas diferentes. Continua. E aqui, quando ouvimos acerca das pragas que Deus realizou no Egito, podemos achar que ele estava só punindo os egípcios, né? Por escravizarem os israelitas, né? E a intenção não era essa. A intenção de Deus ali era bem ampla, né? Bem mais ampla. Cada praga que afetava o Egito confrontava de forma direta alguma divindade egípcia, destruindo-as e mostrando que só ele é Deus. Ele precisava, Jeová, mostrar para os israelitas quem é Deus. E os egípcios também saberiam quem é o verdadeiro Deus. O sacerdote não tinha poder nenhum, essas divindades até aqui também não tinham poder nenhum. Agora, Jeová iria mostrar que ele é o único. E ele é soberano, né? Ele mostrava a ineficácia dos deuses do Egito. O que aprendemos então, estamos chegando ao finalzinho já. Moisés ele recebeu a Torá e Yeshua ele é a Torá viva. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Neste versículo, o Senhor já dá uma dica a Moisés do seu nome, naquele diálogo da sarça ardente. A frase original é Erie Asher Erie. Erie é o verbo ser no futuro da primeira pessoa. Serei. Serei o que serei. A eles, diz a eles que serei, me enviou a vós. E aqui tem uns versículos, quem quiser anotar depois, vai ficar disponível, tá? Tanto no YouTube quanto em podcast. Êxodo 15, 26, eu sou aquele que sara. Êxodo 17, 15, eu sou a tua bandeira. Juízes 6, 24, eu sou a tua paz. Salmos, um dos mais conhecidos, 23, 10, 23, 1, no caso, eu sou o teu pastor. Jeremias 23, 6, eu sou a tua justiça. Ezequiel 48, 35, eu sou o que está sempre presente. E com isso, quer terminar? Nós percebemos. A gente vai chegar no finalzinho. Na semana que vem tem a continuação das pragas, né? Mas nós vemos que até aqui o Deus bendito estava mostrando para os egípcios, mostrando para os israelitas que Ele é Deus e não há nenhum fora dele. Então nós temos que ter essa confiança. Essa crise de identidade que existe no mundo, ela faz com que as pessoas não saibam quem eles são. Nós vemos que o próprio Moisés estava em dúvida. Você, às vezes, está em dúvida. Mas eu gostaria de deixar bem claro para você que para o Eterno não existe diferença. Não existe gentil, não existe judeu. Todos são filhos de Deus. E o profeta Isaías 56 diz assim: ao estrangeiro que se achegar a mim e abraçar a minha aliança, ao eunuco não diga, eu sou uma árvore seca. Todos aqueles que abraçarem a aliança vão receber um nome melhor do que os filhos e filhas. Esse nome que ele está falando não é prenome, é um nome. Nós temos as 12 tribos, cada um tinha um nome. Esse nome é superior a isto. O Apocalipse fala que os salvos vão receber uma pedrinha branca e nela trará um nome. Eu imagino que o nome é qual tribo que ele pertence. Pertencente. De repente chega para mim, esta é a tua pedrinha. E está lá, Efraim. De repente para o Breno chega Issacar ou qualquer um dos 12. Nós vamos saber. Mas o mais importante é nós abraçarmos a aliança com o Eterno. E Deus lhe mostrando, né, que Ele é do micro ao macro em sua vida. Amém? Shavuotov, boa semana. Shavuotov a todos. Continuem orando, pedindo proteção, que Deus nos livre destas duas pragas, tanto do Covid como desta praga de gafanhotos, porque você sabe como é que estão os preços. E se essa praga entrar no Brasil, nós não vamos ter nem como comprar. Shalom.